Está aberta a temporada para upar o nosso hype para o Monster Hunter Wilds. Capcom liberou mais um trailer incrível durante a Summer Game Fest e é claro que merece mais um vídeo de análise, destacando todos os 27 detalhes e curiosidades que encontrei. Vamos ver após a vinheta. E aí galera, eu já falei isso aqui no canal e gosto de repetir porque eu sou um grande apaixonado pela franquia e jogo desde o primeiro jogo. Agora imagina a minha empolgação 20 anos depois de estar acompanhando novidades para um novo jogo de Monster Hunter. A cada trailer, a cada detalhe e a cada notícia que vai saindo vai me deixando mais feliz de poder jogar mais um inédito Monster Hunter. Mas bora ser prático, preparei essa lista com muita coisa legal que acho válido compartilhar com vocês. Acredito que ajudará a aumentar a sua empolgação para jogar. Logo de cara vemos meio que uma continuação de uma das cenas vistas no trailer do State of Play. A galera vista uma bagunça na areia e o que parece nosso personagem desce para então averiguar e ajudar. E dessa vez somos apresentados a uma versão feminina do nosso caçador. Inclusive está usando a mesma armadura da versão masculina do outro trailer. Nessa mesma cena, vemos o Amigato falando novamente. Sei que é um ponto forte a personalização do Amigato, mas seria legal ter uma personalidade menos genérica, assim como vemos em Monster Hunter Stories. Naviru agrega bastante para o enredo. E praticamente em todo esse início do trailer somos apresentados ao novo monstro, chamado Balahara. Ele é um Leviatã, que é o nome dado a essa, digamos, espécie de monstro. Na franquia, o grande representante dos Leviatãs é o Lagiacrus, que só não esteve em Monster Hunter World por conta de problemas técnicos. Em resumo, eles possuem 4 patas e um corpo comprido e flexível, lembrando bastante alguns lagartos. Mas falando mais sobre essas possíveis referências, uma curiosidade é que os artistas por trás de Monster Hunter sempre trazem elementos ou animais reais para inspirar nas criações. Então, olhando para o Balahara e vendo como ele se move pelas dunas, dá pra entender um pouco quais são suas referências. Na hora que vi, já lembrei dessas brocas de perfuração de poços de petróleo. É ou não é muito semelhante? Sem falar desses pequenos e bizarros olhos ao redor de sua boca. Algo muito semelhante se encontra também em conchas marinhas. Aliás, também temos outra referência a animais marinhos. Nesse trecho, um NPC misterioso indica tomarmos cuidado com o Glop, um ataque onde ele joga uma espécie de gosma preta na gente. Provavelmente ativará um efeito de lentidão ao nos acertar. Felizmente, será possível defender até mesmo usando um fuzilarco. Ah, e ele também anda em bandos. Acredito que vai acabar sendo uma dinâmica bastante usada em Monster Hunter Wilds. Nesse trecho eles atacam o Doshugama. Tivemos um pouco disso no primeiro trailer, mas só alguns flashes. O legal é que ter essas guerras de territórios, teremos essas brigas entre bandos. Vai ser interessante usar isso a nosso favor. Falando em favor, vemos ali nesse trecho um pedido de um like. Olha que incrível, então deixa seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E lembre-se também de ativar as notificações, isso ajuda bastante você estar recebendo mais vídeos aqui do canal, beleza? Porque aqui a ideia é compartilhar as novidades e minhas empolgações e também criar mais um espaço para a comunidade conversar e falar mais desse incrível jogo que tantos gostamos. Agora já com sua ajuda, vamos seguir com a análise. No decorrer do trailer somos apresentados a mais um personagem e vemos que não é um caçador, mas sim um nativo com alguma posição importante e que deve estar ligado à história principal. Nesse detalhe dá pra ver que ele carrega um cajado e está em alguma missão especial, pois ele reconhece o nosso personagem e estava tentando completar a missão sozinho. Ainda nesse personagem, além de o seu Secret ter um visual um pouco diferente, ele também possui alguns adereços adicionais. Provavelmente, assim como os Amicães e Amigatas, será possível personalizá-los tanto nas cores, listras e formas das penas, quanto nas criações de armaduras e adereços. Na parte do combate não tivemos tantas coisas, foi mais mostrando ali as possibilidades em cima da nossa montaria. No começo do trailer, vemos que a caçadora já está com o item engatilhado na atiradeira. Depois vemos ela usando para interromper um ataque do Balahara no ar. Usei muito esses itens em Monster Hunter World. Já até vemos ali o que parece ser mais um desses itens aqui nesse canto. No outro vídeo mostrei a possibilidade de usar a tiradeira para também coletar item. Então no meio dessa perseguição será importante ficar de olho e ir coletando tudo o que puder. Ou um jeito será ir para o ataque direto, seja usando armas de ataque físicos ou as de distância. Aqui vemos mais uma vez o fuzilaco sendo usado e o que estou achando é que poderemos ter suas miras travadas enquanto controlamos os Secrets. Ou até mesmo alternar entre colocar o Secret no automático para controlar e atirar com munições mais fortes.
E sobre essa movimentação do Secret, aqui vemos ele literalmente se esquivando de um ataque. Isso vai dar muito dinamismo em momentos mais acelerados. Imagine uma batalha multiplayer com todos perseguindo um Jay Mohan. Outra possibilidade é de também poder travar o local e deixá-lo nos levar automaticamente. O mais legal é que eles vão juntando mecânicas e aperfeiçoando. Fuçando aqui nos meus livros, encontrei essa arte, provando que é algo que é pensado há muito tempo. A história é algo que a Capcom está mostrando que quer dar mais importância. E para ajudar nessa imersão está trabalhando bem o uso do SSD. Diversas cenas de história já se encaminham fluidamente para o gameplay, aqui como vemos nesse trecho. Aproveitando que estamos nessa parte, que área vasta, né? Acredito muito que não teremos aquele grande mundo aberto, mas cada local será incrivelmente um mini mundo aberto. E o que eu mais gosto de Monster Hunter World é esse mundo vivo. A possibilidade de não só nós usarmos o ambiente para nos dar vantagem, mas como também os monstros usarem super bem isso a favor deles. Já chegando nas partes finais do trailer, temos bastante coisas em cenas mais rápidas. Como essa pedra em forma de lua vai ganhando mais importância a cada trailer. O meu medo é que essa tempestade e raios sejam como um portal que vimos no triste filme lançado em 2020. Falando em raios, temos mais um incrível monstro revelado. Sem entregar totalmente o seu visual, o que sobrou foi entender os poucos frames que ele tem no trailer. Dei uma procurada nos livros de artes conceituais de Monster Hunter que tenho aqui e não encontrei muita coisa. Só um ou outro que tem o mesmo estilo de chifre. Mas vamos lá, o que podemos entender é que ele deve usar a tempestade para amplificar os ataques elétricos, talvez até se recarregar e usar o seu corpo como condutor. Aqui dá pra ver a membrana reagindo com a energia que vem do rabo, passa pelas costas e é descarregada através dos chifres. Nesse frame vemos que seu chifre abre após soltar um ataque no Doshaguma. Ele deve controlar esse movimento para direcionar o raio. Talvez ao quebrá-lo conseguimos tirar um pouco a força ou a precisão desse ataque. Com a cena mais aberta, vemos que se trata de um Wyvern, mas que ele usa as asas para se apoiar, muito parecido com o Astalos. Talvez ele até seja o monstro da capa de Monster Hunter Wilds, mas confesso que quero ver mais sobre ele para provar a ideia. O que nos resta é aguardar. Em outro trecho com cenas rápidas, é este que parece ser a aldeia de Nata, a criança misteriosa. Se for isso mesmo, gosto muito da ideia de ter outros locais em que passamos conforme o desenrolar da história, e tomara que possam ser revisitados. Talvez pontos que nem precise de ter de tudo para o caçador, mas imagina que legal, alguma poção específica podendo ser encontrada somente nessa aldeia. Por fim, neste trecho a caçadora toma a frente e devem começar uma batalha contra o Doshaguma. Na sequência vemos um espadão sendo arremessado para a caçadora, usando logo em seguida. Acredito que não seja uma sequência direta da cena da aldeia, mas essa coisa toda do espadão me fez ter uma teoria. Aqui vemos atrás uma vela de um dos barcos. Talvez assim que ela decide descer para ajudar o nativo, alguém joga e aí sim introduz o uso de uma nova arma. Seria bem legal cada trecho da história fosse apresentando armas ligadas a algum personagem ou algum local. Dessa forma faria os iniciantes irem conhecendo cada arma no modo história. Agora algumas informações faladas no palco ou liberadas no site oficial. Crossplay entre as plataformas foi confirmado, mas sem transferência de dados. Será somente para jogar com os amigos, seja do Xbox, PC ou PlayStation 5. O receio de amigos e também o meu é se isso vai corrigir ou piorar os erros de conexão. Isso sempre foi um problema na franquia. Jogando online do PlayStation 2 tinham dias que era impossível e mesmo décadas depois o erro permanece nas versões atuais. Na Gamescom de agosto vai ter a demo pública rolando pra galera. Mas agora em junho temos a Gamescom Latam, que pela primeira vez acontecerá na América Latina. A minha ansiedade já está batendo, pois quem sabe não teremos alguma coisa de Monster Hunter Wilds por aqui também. De qualquer forma, após ali a Gamescom lá da Alemanha, devemos ter acesso a essa demo para jogarmos aqui em casa e nos maravilharmos. E esse foi mais um vídeo aqui de análise, destrinchando o novo trailer. Provavelmente posso ter deixado passar algo, mas este foi o meu olhar, um pouco mais ali pé no chão. Mas compartilhe aí nos comentários o que achou do trailer ou algo que eu não mencionei. Qualquer dúvida sobre Monster Hunter ou história sua com a franquia, nos conte também. E até sair mais novidades sobre Monster Hunter Wilds, convido vocês a assistirem o gameplay de Monster Hunter 1 rodando direto no meu PlayStation 2. E também assistir a análise do primeiro trailer, que muita coisa acaba se complementando com este novo. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo Hunters Away.